Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e a seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Pode se assentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor amado, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja. Senhor, eu quero lhe pedir com toda a humildade e reverência, que o Senhor, ó Deus, nesta noite, possa estar me usando, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, aleluia, através da Tua palavra, para falar nos corações. O Senhor é um Deus que conhece, que sonda cada coração, sabe as necessidades, ó Deus, nesta noite. Senhor amado, esta palavra é Tua, Senhor. Senhor, me considero tão pequeno diante de Ti. Só o Senhor é grande, só o Senhor pode fazer aquilo que o homem, aquilo que a mulher não pode, aonde nós não podemos ir, aquilo que nós não alcançamos. O Senhor é sabedor de todas as coisas. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Sabemos, ó Deus, que há pessoas, Senhor amado, nesta noite, necessitadas, Senhor, de ser, Senhor, renovado, ó Deus. Senhor amado, que o Senhor, ó Deus, possa estar tocando nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Nós estamos diante de um texto aqui, a qual eu já mencionei, que a igreja conhece, a igreja é conhecedora desse texto, os senhores, as senhoras, os jovens, que tem como costume de ler as Sagradas Escrituras, conhece esse texto muito bem. Mas eu quero falar aqui de conquistas e desafios. É bem verdade que o povo de Israel, chamado por Deus, escolhido por Deus, quando nós começamos a olhar nas Sagradas Escrituras, nós começamos a ver na pessoa de Josué, no seu capítulo 1, Josué, então, preocupado, que após a morte de Moisés, Josué, então, ele sucedeu, ou sucessor de Moisés. Josué, ele conhecia muito bem aquele povo, ele sabia quais eram as condições espiritual daquele povo, porque ele já vinha há algum tempo andando juntamente com Moisés. Então, após a morte de Moisés, no seu capítulo 1, no livro de Josué, nós iremos encontrar Josué preocupado, talvez sentado em uma pedra. Mas, Senhor, todo este povo para mim liderar, Josué recebeu a responsabilidade de dar continuidade no plano do Senhor, que era conduzir aquele povo para Canaã, terra prometida por Deus. Então, quando nós começamos
a olhar na Bíblia, nós iremos ver que essa promessa do Senhor, desde o princípio do Êxodo, nós iremos encontrar a Bíblia relatando, dizendo para nós ali, acerca da situação, o sistema governamental da época que embarreirava ou atrapalhava. Mas eu já quero vos dizer nesta noite, quando Deus quer te abençoar, até aquele que quer te atrapalhar, aleluia, Ele acaba abençoando, porque quando as mãos de Deus estão, aleluia, na causa, quando você entrega o controle nas mãos do Senhor, Ele te abençoa. Por quê? Porque você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, aleluia. Mas eu quero falar que após a passagem do Jordão, e o povo estava vivendo no deserto ali já quase 40 anos ou 40 anos, então quando o povo adentraram na terra prometida, terra que mana leite e mel, Canaã, então quando eles entraram ali, eles não pegaram a parte melhor da terra, não, eles encontraram ali com 7 nações cananeias, descendente de Noé, um dos filhos de Noé, Cão, dependendo da tradução. E ali então começam os desafios para aquele povo. Josué então ali, ele conduz o povo, ele consegue, porque as mãos do Senhor estavam literalmente, ou estavam ali sobre aquele povo, sobre a liderança de Moisés, Josué. E quando eles entraram então naquela terra, nós vemos que a Bíblia vai dizer que Josué ali então, aí começa os desafios ali, ou continua os desafios, que eu quero vos dizer nesta noite, para você receber a sua vitória, para você receber a conquista, aquilo que você almeja, aquilo que você quer conquistar, aquilo que você precisa, aleluia. Muitas das vezes você vai passar por desafio, você vai ser desafiado em fazer algo, mas o que? Nós vemos aqui no texto que a palavra do Senhor, falando aqui com Josué, santificai-vos, amanhã farei maravilha no meio de vós, no seu versículo de número 5. O que é isso? Santificar é nos se separar das coisas, muitas das vezes, que desagradam ao Senhor. Não é uma palavra exortativa, mas é uma palavra para mim. Quando eu comecei então a olhar para esse texto, desde ontem, eu nem sabia hoje que eu ia dirigir esse culto e trazer essa humilde palavra, mas então eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a olhar e aplicar para a minha vida, primeiramente. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, primeiramente nós temos que aplicar na nossa vida, para depois nós transmitirmos para aqueles que estão nos ouvindo. Aleluia. Então nós devemos o quê? Quando o texto começa a dizer aqui que Josué levantou de madrugada, não estou falando que de repente Josué não levantou 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não, mas ele acreditou, ele teve fé de ser rápido. O Senhor deu uma ordem, eu preciso acreditar, a ordem vem do Senhor, porque quando Deus promete, quando é o Senhor que promete, Ele cumpre nas nossas vidas, ainda que tenha muitos desafios pela frente, mas existe uma preparação em tudo isso, para nós recebermos a nossa vitória. Então Josué, o Senhor falou com Josué, fala para o povo. Primeiramente ele começou ali com jejum. Nós vemos que todas as conquistas dos grandes homens de Deus, mulheres de Deus como Ana, nós vemos que elas jejuaram, elas buscaram do Senhor, eles buscaram do Senhor. Grandes homens de Deus como Moisés, Isaías, Jeremias, Davi e outros. Mas, irmão, o Senhor está falando de Davi, segundo o coração de Deus, chamado por Deus. Davi pecou sim,
Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala para nós: todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos falhos, somos pecadores, mas nós precisamos reconhecer isso, aleluia, e pedir ao Senhor a misericórdia dele. Então nós vemos que o povo, quando eles já estavam na Canaã, ali tinha a cidade de Ai, que significa monturo, o lugar feio, lugar ruim. Mas então Josué já teve essa outra incumbência, esse outro desafio de destruir esta cidade, porque estava dentro do parâmetro de Canaã, como também a cidade de Jericó. Então o texto conhecido da igreja, quando eles ficaram rodeando ali, tocando a buzina, e houve preparação, a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram por 6 dias sem falar nada, sem abrir a boca. Por quantas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós falamos algo, e o inimigo das nossas almas, ele tem lutado, ele está ao derredor, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, para buscar aqueles que ele possa tragar. Portanto, ao nosso redor está o anjo do Senhor. Nós somos protegidos pelo anjo do Senhor, mas ao nosso derredor está o inimigo das nossas almas. E quantas das vezes nós talvez abrimos uma brecha, nós perdemos a nossa vitória, perdemos de receber a nossa bênção, aleluia, porque nós falamos. E quando nós falamos, nós muitas das vezes abrimos uma brecha, e o adversário, ele usa isso para tirar a nossa bênção. É por isso que Josué, ele fala para o povo: santificai-vos, amanhã farei maravilha no meio de vós. O nosso Deus, ele olha para nós, ele olha para o jovem, ele sabe o dia de amanhã. Santificai hoje, amanhã. O amanhã pode ser daqui a algum tempo, amanhã pode ser amanhã pode ser daqui a alguns minutos, amanhã pode ser amanhã de manhã, mas o amanhã pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei. Eu não sei o que você tem procurado ou buscado do Senhor, pedido ao Senhor. O que você está almejando em conquistar da parte do Senhor? Os jovens, por exemplo, pensam, têm sonho, têm projetos para o dia de amanhã, tem projetos para o futuro. Pensa assim: eu preciso estudar, fazer uma faculdade, eu preciso me formar em algo, numa profissão, eu preciso aprender algo, aleluias. Mas hoje, se hoje nós olharmos para o Senhor, atentarmos para as coisas do Senhor, aquilo que Ele requer de nós, aquilo que Ele quer de nós, aleluias, amanhã Ele fará maravilha no meio de nós. Essa palavra é uma palavra de promessa, promessa para o povo de Israel, mas eu trago para os dias de hoje e procuro aplicar para nossas vidas, aleluias. É bem verdade que Josué, com toda a preocupação, mas Deus deu vitória. Teve momento que Josué, ele resolveu, falou assim: vai lá, dá uma olhada lá naquela cidade. E ele não consultou ao Senhor. Então, portanto, ali a Bíblia vai dizer que parece que é 36, não me falo da memória, foram mortos ali, eu acho que no capítulo 5 aqui, nós vamos encontrar dizendo que quando então aqueles homens foram, poucos homens, e lá dessa cidade aí, cidade de Ai, então eles foram destruídos, porque Josué nesse momento, então ele não consultou ao Senhor. Quando nós consultamos ao Senhor, pedimos direção ao Senhor, pedimos direção ao Espírito Santo de Deus, com certeza Ele vai nos dar direção, com certeza Ele vai mostrar para nós o caminho. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer aqui que passarão num caminho que nunca passasse antes. Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus muda a direção do nosso caminho? Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus tem mandado nós irmos para um caminho que nós nunca passamos antes? Ou seja, coisas novas podem acontecer quando nós, aleluia, seguimos a orientação do Senhor,
aleluias, quando nós ouvimos a voz do Senhor, atentamos para a voz do Senhor, com nossos ouvidos espirituais, muitas das vezes nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele venha abrir nossas visões espirituais e ampliar as nossas visões espirituais, para que nós venhamos entender os propósitos do Senhor para nossas vidas, no dia a dia. Quando nós olhamos para o sistema do mundo, nós vemos um grande cenário sendo montado para a vinda de Jesus Cristo. É uma realidade que nós precisamos encarar, que nós precisamos, aleluia, enxergar. É a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para buscar a tua igreja, um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós falamos do Evangelho, nós falamos de cruz. Não há Evangelho sem cruz, e a cruz traz o que? Arrependimento. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Jesus Cristo virá buscar a tua igreja. Na primeira vinda do Senhor, Ele veio montado em um jumentinho, a Bíblia diz, emprestado. Mas quando Cristo vir na segunda vez agora, Ele virá montado em um cavalo branco, e vai estar escrito na sua coxa ou na sua veste: Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Bíblia então vai dizer que Ele virá para reger com vara de ferro. Quando Ele esteve aqui nesta terra, Ele sofreu, e o sofrimento de Cristo foi por mim, foi por você. Então, quando nós começamos a olhar para Cristo, toda a ministração, toda a pregação, nós precisamos falar de Jesus Cristo. Muitas das vezes as pessoas têm falado da autobiografia, ou da história do personagem, ou da geografia, do tempo, ou da história bíblica, mas têm deixado Jesus Cristo, talvez em terceiro plano, não é nem em segundo. É por isso que toda vez que eu falo algo da parte do Senhor, eu falo da cruz, do arrependimento, falo de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. E quantas das vezes nós não temos conseguido, devido aos problemas, devido a muitas coisas do dia a dia, correria do dia a dia, nós temos muitas das vezes entrado na igreja, não temos conseguido dar a Ele a verdadeira adoração, abrir a nossa boca muitas das vezes. O que te aflige, o que me aflige muitas das vezes, o que tem tirado, nos tirado do foco muitas das vezes da palavra do Senhor. Aleluias. Quem não ouve, quem não quer ouvir é que perde, não é quem fala. Que no Apocalipse, seu capítulo 1, está dizendo: bem-aventurado é os que lê, guardam e ouvem a palavra desta profecia. Então, quando nós começamos a olhar na Bíblia desde o começo, promessa de Deus, projeto do Senhor, no seu capítulo 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas através do pecado do primeiro homem, Adão, e sua mulher Eva, então ali causou um afastamento do homem com Deus. Então, ao decorrer da Bíblia, nós iremos encontrar o quê? Várias promessas de resgate, resgatando o homem, vários sacrifícios. Quando nós começamos a olhar para o livro de Levítico, por exemplo, nós iremos ver ali os sacrifícios que eles faziam com animais. Mas quando nós olhamos para Isaías, no seu capítulo 1, nós iremos encontrar dizendo ali que Deus estava farto dos holocaustos feitos por homens e animais. Isaías, 740 anos antes de Cristo, profeta messiânico, então já apontava para Cristo. Jesus Cristo vai vir, o sacrifício vivo, Filho de Deus. Quando Deus então olha para esta terra, Ele vê que a humanidade estava se perdendo. Ele precisava de alguém que descesse nessa terra, se entregasse para nos resgatar, por amor da nossa alma,
É por isso que no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. Nós iremos encontrar na Bíblia vários sinais dos fins do tempo, o que está acontecendo nos dias de hoje. Como eu disse, esse grande cenário está sendo montado para a vinda do anticristo, anti-espírito, falsos profetas. Primeiro sinal que diz em Mateus 24, sinal do engano. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Quem é o culpado? Os políticos? Não, é eu, é você. Eu digo isso por quê? Porque em Crônicas está dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orai e vigiai, buscar a minha face, se arrepender dos teus maus caminhos, eu sararei a tua terra. Nós temos a tendência, muitas das vezes, de falar: o culpado é o fulano, o culpado é o cicrano, o culpado é o governante, o culpado é a governante, o culpado é o senador, o culpado é o prefeito, enfim. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se me para a memória, segundo Crônicas, seu capítulo de número 7, está escrito. Então, se o meu povo, quem é o povo? A igreja. Aleluias. É uma palavra que nós temos que, todo dia nós precisamos olhar para dentro de nós. Quem vai mudar? Permissão de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, os juízes, nós vemos que todas as vezes que o povo clamava ao Senhor, Deus fazia algo, levantava homens com temor para livrá-los das mãos do inimigo. Nós vemos que todas as vezes que o povo olhava, atentava para as coisas de Deus, Deus dava livramento. Aleluias. E quando nós nos colocamos na posição de servo, nós somos servos, nós somos pequenos. Aleluias. Porque sem Jesus Cristo nós não somos, nós não podemos, nós não conseguimos, nós não chegamos, nós não andamos, nós não falamos. Aleluias. É por esse motivo que nós estamos vivendo. Não estou dizendo por esse motivo que nós estamos somente aqui, não, é dia a dia, todo dia, nosso cotidiano, porque Jesus Cristo tem nos dado força, o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. Esses dias eu tive uma visão de uma chuva, essa chuva então ela caía num local assim e se espalhava, e conseguia, e pegava os pingos da chuva, alcançava aqueles que estavam adorando Ele em espírito e em verdade, aquela chuva. Mas também logo em seguida eu tive outra visão que muitos estavam gritando, e o que mais nos preocupa muitas das vezes não é o silêncio, mas sim, muitas das vezes não é o grito, vamos dizer, mas o silêncio, porque o grito nós vemos, o grito nós sabemos, o grito nós conseguimos ouvir, mas e o silêncio? Aleluias. E nós como igreja do Senhor, a nossa identidade, quem olha para nós não precisamos de cantar a mantora e macé, de dizer que nós somos cristãos, porque quem olha para nós precisa ver em nós isso, precisa ver em nós essa diferença. Aleluias. Que nós vivemos nos dias de uma sociedade muitas das vezes sendo corrompida por muitas coisas. Em Oséias está escrito que o meu povo foi destruído, foram destruídos porque lhe faltou conhecimento, porque não quiseram conhecer. Nós temos a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, que nós podemos ler, e quando nós começamos a ler, o Espírito Santo de Deus, ele começa a revelar para nós algo que muitas das vezes nós não entendemos. Quantas das vezes pessoas falam para nós, é conjectura, está conjecturando, pensando. O texto tem o contexto, aquilo que ele diz, aquilo que ele não diz e aquilo que alguém pensa. Mas eu tenho que interpretar o texto como ele diz. O meu pensamento sobre o texto, muitas das vezes,
está frustrado, mas eu tenho que interpretar através do Espírito Santo de Deus aquilo que o texto diz. Aleluia. E o povo de Deus recebeu a vitória. Josué, usado por Deus, grande líder. Todos sabem que quando Josué morreu, ele não deixou um sucessor, mas o povo precisava de um líder, uma liderança. No começo do Juízes, quando nós começamos a ler, permissão de Deus, há quem diga, mas Josué não deixou um sucessor, poderia ter deixado um líder. O qual é importante nós termos um líder. A grande importância nós temos uma liderança, para nós olharmos e nos dar uma direção através da palavra do Senhor. Quando o povo ficou, vamos dizer ali, em mercê assim, de muitos pensamentos que estavam ali no meio deles ali, eles ficaram sem direção, porque eles estavam olhando desde o começo, olhando para Moisés, olhando para Josué. Mas Deus sempre dá uma direção, sempre Ele vai abrir uma porta, aonde talvez nós não vimos, talvez nós não conseguimos enxergar. Pode ter certeza que Deus vai nos dar direção. Aleluias. Conquistas e desafios. Nós temos desafios, nós somos desafiados todos os dias. Aleluias. Desafiados em buscar na face do Senhor e pedir a Ele aquilo, aleluia, para abrir as nossas visões, para nós fazermos segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle. Quantas das vezes as redes sociais têm tirado o foco, quantas das vezes nós temos ocupado bastante tempo, mas não temos tempo para Deus. Aleluia. Eu quero fechar aqui, finalizar aqui. Não se esqueça, as conquistas vai ter desafios, sempre, todo dia, todo momento. Se eu começar a falar aqui para os irmãos acerca do meu testemunho, eu nem vou falar que é muito longo, mas nós passamos muito tempo num vendaval, Deus provando, mas em meio às provas, quando alguém falou assim, eu vejo uma chave, o irmão está recebendo uma chave, eu fico com a palavra. Me levaram a chave, não trouxeram, levaram, mas eu fico com a palavra. Eu me lamentei, eu perdi, mas só que eu ganhei com Deus, porque jamais eu voltei atrás. Se nós estivermos no meio, nós não podemos voltar atrás. Quando você volta atrás, para você chegar onde você estava, talvez você não vai conseguir. Continue a caminhar. Vamos continuar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Muitas das vezes há alguma voz que te diz, na sua consciência, dizendo assim, a voz da tua consciência, a voz de Deus ou a voz do adversário. A voz da consciência fala para você, continue. A voz do adversário fala, se você não vai conseguir. A voz do adversário vai falar para você, não, você não consegue, você não sabe, você não pode. Aleluias. Mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, você consegue sim, porque Jesus Cristo, Ele te dá vitória, Jesus Cristo, Ele me dá vitória, Jesus Cristo nos ensina, Jesus Cristo nos fortalece. Aleluias. Se a tua consciência falar para você, através do adversário, você não vai conseguir, você repreende em nome de Jesus, que eu vou conseguir, porque esse nome tem poder. Esse nome tem poder para curar, esse nome tem poder para curar a enfermidade física, mas também a enfermidade na alma, a enfermidade espiritual. E quando você fala o nome dele, algo acontece. Quando nós falamos de Jesus, algo acontece. Eu creio. E nós precisamos acreditar. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração. Não é essa palavra, talvez, mas Jesus Cristo sabe a necessidade de cada um. Não tem como eu falar o que eu quero, é difícil, mas Jesus Cristo conhece, Ele sabe as nossas necessidades. Vou fazer uma oração aqui. Se alguém desejar receber uma oração aqui na frente, você pode vir aqui, nós vamos fazer uma oração. De cantar a bandeira,